Estamos de volta, hoje falando com um dos diretores da Casa Hunter, Rafael Boiati. Rafael, nós estávamos falando sobre a dificuldade de identificação na doença rara. Mas essa doença rara, elas têm ligações com deficiência física, deficiência intelectual? Isso daí faz com que você tenha uma clareza maior de diagnóstico, faz com que você tenha uma clareza maior do passado dessa pessoa, que vem acompanhado de outras deficiências. Isso daí, essas doenças raras geralmente acompanham a deficiência física, intelectual? Ela é progressiva e degenerativa, então ela normalmente vem acompanhado de outras alterações, tanto físicas quanto intelectual, quanto de desenvolvimento. É muito engraçado que muitas doenças raras, elas acabam sendo confundidas com outras. Por ser rara, a falta de conhecimento dos profissionais que acompanham este paciente fazem com que você desconfie de uma outra doença, como, por exemplo, o autismo. Muitas crianças com doenças raras são inicialmente diagnosticadas como como pacientes autistas. Mas o espectro autista, ele normalmente é ligado a uma doença rara e não necessariamente ele é um autista como doença de base, que a gente chama. Por ser raro, é lógico que não temos um número grande. Mas existe um maior número de doenças raras que realmente se associam à deficiência física? Não necessariamente. É um número grande. Se a gente pegar aí 6% da população brasileira, 13 milhões de brasileiros, é raro, mas nem tão raro assim. Às vezes a gente começa a falar sobre doença rara, características, fazendo com que, eu conheço, meu vizinho pode ser que tenha. Eu conheço alguém que tem, a minha família tem alguém com doença rara. A gente sempre encontra coisas, relatos desta natureza. Vocês atendem qualquer tipo de doença rara? Como é que é feita a triagem para entrar na Casa Hunter? Qualquer tipo de doença rara. Então, normalmente, os pacientes eles chegam sem diagnóstico, a gente faz este diagnóstico. Sendo uma doença rara, a gente continua acompanhando esse paciente. Se o paciente já vem com diagnóstico, precisando de algum acompanhamento, precisando de algum atendimento, a gente também faz, independente de qual é a doença rara. E aí vale, né? Independente de qual é poder aquisitivo, independente de qualquer coisa. Tá. Então, deixando claro, tem muitas casas que fazem trabalhos voluntários, ONGs, associações, instituições, elas atendem geralmente a população de risco, população carente e tudo mais. No caso de vocês, não. Como é doença rara, você atinge qualquer nível social ou financeiro, chegou lá, é atendido. Qualquer público. Então, precisou de um atendimento, isso é muito engraçado, porque quando a gente fala de doença rara, médicos especialistas e geneticistas, nós temos hoje no Brasil 288 médicos geneticistas no Brasil inteiro. Se você pegar Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins, não tem nenhum médico geneticista nesses estados. Para 13 milhões só de doença rara, nós estamos falando aqui que o Brasil não tem geneticista. Não tem geneticista. Nós precisaríamos, 288 médicos geneticistas. Não, fora as síndromes, né? Você está falando só de doença rara. Só de doença rara. Precisaríamos de 2.200 médicos geneticistas. Falando só de médicos. Se eu pegar a população que tem nesses 4 estados que não tem médicos geneticistas, a gente chega por volta de 4,5 milhões de brasileiros que não têm acesso a um médico geneticista. Que pena, né? Se a gente fizer aí uma proporção que a cada 65 pessoas, são 65 pessoas a cada 100 mil tem uma doença rara, e a gente colocar na proporção de 4,5 milhões de brasileiros sem médicos, a quantidade de pacientes com doença rara e doença genética que não sabe que tem uma doença genética. Quais os projetos que vocês têm lá na Casa Hunter? Na Casa Hunter a gente tem diversos projetos, dentre eles o teste ampliado, né, o teste do pezinho ampliado. Nós temos o Day Hunter, que eu já comentei com você. Nós temos a Casa dos Raros. Então são projetos realmente de acompanhamento além de um acompanhamento da legislação. Então, uma política pública. Então, nós precisamos fazer políticas públicas.
não só fazer esses projetos de acompanhamento ou de fazer com que esses pacientes tenham um acompanhamento, mas fazer com que a gente mude a nossa legislação. Fiquei curioso para saber o que é a Casa dos Raros. A Casa dos Raros, ela é uma instituição, ela está em construção agora. No Brasil, nós não temos nenhum centro de referência em doenças raras. Nós temos outros centros que também Seria um banco de atendem. dados? Não, a Casa dos Raros, ela é um espaço, um centro de referência, onde teremos neste espaço educação para os profissionais de saúde, de uma forma geral, o acompanhamento dos pacientes, pesquisa e extensão, que a gente diz. Então, é um espaço físico onde teremos ali, neste espaço físico, um acompanhamento deste nosso paciente, um treinamento do profissional de saúde. É o primeiro centro de doenças raras da América Latina e agora está em construção, com entrega prevista para o segundo semestre do ano que vem, em Porto Alegre, em frente ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre do HCPA. Vou tocar num pontinho Sim. meio crítico aqui. O mundo, infelizmente, o mundo é movido a dinheiro, né? O mundo não é movido à vontade, ao voluntariado, aquela questão do humanismo, de amor ao próximo, é movido a dinheiro. Por causa de ser doenças raras, o que acontece? Os laboratórios, de uma maneira geral, os grandes laboratórios do mundo, não se interessam muito em fazer pesquisa, em criar remédios, em criar tratamento para esse tipo de doença, porque ele sabe que ele vai vender 65 ampolinhas aqui, né? 30 ampolinhas ali, então ele não vai investir milhões e milhões de dólares para isso. Ele quer investir milhões e milhões de dólares para a pandemia, que ele sabe que vai vender 1 trilhão de doses aí e vai estourar de ganhar dinheiro. Infelizmente é assim, né? A Casa Hunter, ela tem alguma projeção, algum trabalho, alguma pesquisa ou alguma aproximação com esses laboratórios e falar assim, gente, precisa de fazer um trabalhozinho aqui, precisa fazer uma pesquisa ali, precisa de se interessar um pouco mais, mesmo nas horas vagas, vamos pesquisar um pouquinho sobre isso. Eles se interessam por essa parte científica junto aos laboratórios? Apesar de ser um ponto crítico, eu acho que a gente precisa citar e falar sobre isso. Na Casa Hunter nós temos vários voluntariados e aproveito aqui o espaço para agradecê-los, todos os Sim, voluntariados. todos os voluntários do mundo precisam receber nosso agradecimento. Precisam, então já aproveito o espaço aqui para fazer isso. Com relação ao nosso contato, né, e como que os laboratórios enxergam isso e como nós atuamos nisso. Então, vou começar com essa última parte. A Casa Hunter atua hoje na pesquisa com, atualmente, a mucopolissacaridose do tipo 2 com terapia gênica. Terapia gênica, a gente brinca que é brincar de Deus, né? Você, rapidamente explicando, é você pegar o DNA do paciente que tem um erro genético, é você achar onde está este erro genético e você trocar essa parte onde está o erro. Começar a fazer substituição. Substituição, que a partir daí... E aí vai no erro e acerto. Vai no erro e acerto, então a gente passa a encontrar o erro da doença e acertar este erro para que posteriormente a gente consiga que o paciente comece a produzir a enzima que estava deficiente ou passe a não ter mais a progressão desta doença genética. Então, nós estamos fazendo isso, estamos em fase não clínica ou pré-clínica com animais, inicialmente, mas já temos aí uma projeção para iniciar a parte clínica para esta pesquisa. Agora, isso custa muito dinheiro, Sim. né? Isso é um investimento e é muito caro. Pesquisa científica custa fortunas. Fortuna, só um casal de ratos que a gente precisou trazer ao Brasil dos Estados Unidos com um erro genético foram aí quase que 30 mil reais, um casalzinho de ratos. Em 1 ano e meio, quase 2 anos, para conseguir trazê-los. E não tiveram isenção de impostos. E não tem isenção de impostos. E tem a burocracia para entrar o animal no país, e enfim. E aí é um investimento inicial, a gente já começa com investimento alto desta forma, e a gente está falando aí de milhões de reais para fazer um investimento em pesquisa. Como que os laboratórios enxergam isso? Atualmente, muitos deles têm mudado um pouco o seu pensamento.
Mudar do pensamento como, apesar de ser uma doença rara, e quando você fala de terapia gênica, nós estamos falando de milhões de dólares aí envolvido nestes trâmites. Então, tem alguns laboratórios que eles buscam e estão hoje buscando também um tratamento para doenças raras. E também eles precisam de mostrar uma cara melhor para o público, né? Precisam e assim, a gente sempre fala da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica, sem ela, nós não teríamos um terço dos medicamentos que a gente tem hoje. Então, é necessário também o apoio público nestas pesquisas, mas a indústria farmacêutica hoje ainda é o leque aí, o local que a gente tem para fazer pesquisa clínica. Então, a gente pega só um exemplo aqui para vocês disto. Nós temos aí recém-registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, o Zolgensma, que é um medicamento para atrofia muscular espinhal, que nos Estados Unidos ele custa 2 milhões de dólares. E ele foi registrado no país. No país, nós temos em torno de 150 pessoas com AMI, que é a atrofia muscular espinhal. Então, é um medicamento para 150 pessoas, 100 pessoas. Agora, neste valor, né? Quais os tipos de profissionais que trabalham lá na Casa Hunter? Na Casa Hunter, dentro do Day Hunter, nessa equipe interprofissional, nós temos diversos profissionais, desde o médico geneticista, quanto de neurologistas, neuropsicólogos, psicólogos, farmacêuticos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, diversos profissionais, todos os profissionais que a gente deveria ter de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde, por exemplo. Rafael, infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Eu queria agradecer a você, a equipe da Casa Hunter, todos os profissionais e principalmente os voluntários de lá e os voluntários que trabalham em todas as casas de ajuda do mundo. Agradecer o seu trabalho e agradecer a sua presença aqui também. A gente que agradece da Casa Hunter o espaço para falar um pouco sobre doença rara, que não é tão raro assim, e coloco a Casa Hunter à disposição, caso vocês precisem. Procurar na internet, é só colocar Casa Hunter. Casa Hunter, no site de busca lá, vocês vão encontrar a gente. Legal, obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.